Graça e paz, amados e queridos irmãos da PIB Foz, que bom estar com você aqui nesta manhã e que Deus venha abençoar a tua vida em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor, sim, alcance o meu coração e o teu coração. E que em nome de Jesus, outras pessoas que vão assistir, talvez não agora, mas em outro momento, que a palavra do Senhor também venha fluir em nome de Jesus. Gostaria de ler com você Mateus capítulo 14, versículos de 25 a 27, que diz assim: Já à alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram e disseram: É um fantasma? E gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: Tende coragem, sou eu, não temas. Amados, lemos na palavra de Deus que os discípulos de Jesus estavam em meio a mais uma tempestade. Aparentemente, as multidões encontraram na alimentação miraculosa um engajamento para crer que Jesus iria se tornar-se o seu novo libertador nacional, o Messias em sentido político. Desde que a multidão, ou então desde que a multiplicação dos pães aconteceu quando se aproximava a Páscoa, que está escrito lá em João capítulo 6, que é a celebração anual da libertação do Egito, as esperanças de uma nova libertação agora no poderio de Roma estavam acesas. Parece que os 12 estavam encorajando as multidões para proclamar Jesus como o rei. Por isso foi que ele precisou forçá-los a entrar no barco para afastá-los das multidões a quem ele dispersou. Não sendo compreendido naquele momento pela multidão, nem pelos discípulos, Jesus então subiu ao monte para orar. O fato de os discípulos terem sido pegos no meio do lago em uma tempestade durante a quarta vigília da noite, sugere que eles não haviam feito muito progresso, não tendo se distanciado muito da cena do milagre antes de começarem a remar. Isso pode implicar que eles estavam perturbados com a recusa de Jesus em se tornar rei naquele momento. O lago ele tem cerca de 12 quilômetros de largura. Mas o medo dos discípulos e o pedido apressado de Pedro, acompanhado de medo, e sua pouca fé, relatam como não devemos tirar os olhos de Jesus. Porém, agora passando naquele momento eles no barco sem Jesus naquele momento. Homens que já tiveram antes experiência com Jesus em meio a uma tempestade que ele já acalmara, como está escrito em Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41, Lucas capítulo 8, versículo de 22 a 25. Mas, em obediência a Jesus, eles estavam a atravessar o mar da Galileia com o objetivo de chegar ao outro lado. E o versículo 22, esses homens estavam na vontade do Senhor. E, no entanto, nós o vemos lutando contra a tempestade. Por mais que tentassem, parece que eles eram incapazes de fazer qualquer progresso. O vento era contrário. No versículo 24, esses 12 homens estavam presos, sim, a essa tempestade e eram incapazes de sair dali. Alguma vez você já se encontrou nessa situação? Alguma vez você já se encontrou preso em uma das tempestades da vida? Não importa, sabe, quanto você tenta, não importa quanto você faz, parece que você não consegue fazer nenhum progresso. Bem, todos nós temos momentos como esse. Pode parecer que a tempestade nunca vai acabar e que nenhuma possibilidade pode vir a melhorar diante da situação. Mas felizmente, eu quero te dizer e trazer boas notícias a esta manhã, porque existe a palavra de Deus que nos dá a esperança. Enquanto as tempestades da vida nunca são agradáveis, realmente não são, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar por necessidades, mas eu quero te dizer que elas produzem certos benefícios em nossas vidas. Mas pastor, você falando dessas coisas que a gente deve sofrer, não estou dizendo que você deve sofrer, estou dizendo que enquanto nós passarmos por isso, eu quero te encorajar a tirar lições sobre isso que possa acontecer na sua vida. E são algumas perguntas que devemos fazer a Jesus, que elas vão mexer com a nossa vida. É perguntar: Jesus, o que tu queres diante dessa situação na minha vida? O que tu queres, Senhor, o que eu aprenda nesse momento em minha vida? E que em nome de Jesus nós possamos fazê-las sim, mas
sem ser uma pessoa reclamona diante das tempestades, diante das circunstâncias da vida que acontecem na minha vida e na sua vida, não. Nós devemos sim manter a calma diante delas. E eu quero te dizer que, como a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 11, diz assim: na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois de produzir um fruto pacífico de justiça nos que por ele tem sido exercitado. Eu gostaria que você observasse os discípulos diante da tempestade. E ao fazermos isso, eu quero te mostrar que as tempestades da vida contêm algumas bênçãos a reboque para os filhos de Deus. Mas quando fazemos as perguntas certas a Ele, eu creio que começamos a dar passos de fé. Eu não sei que tipo de tempestade que você está enfrentando na sua vida, mas eu sei que o Senhor tem o propósito de permiti-la, ela na minha vida e na sua vida. As tempestades, elas nos aproximam de Deus. Versículo 25. Jesus usou a circunstância da tempestade que os discípulos estavam enfrentando para gerar grandes lições na vida deles. Pense bem. Aqueles que caminhavam com Ele, comiam com Ele, ouviam a sua voz, olhavam em seus olhos, tinham intimidade com Ele, mas mesmo assim Jesus permitiu tempestades na vida deles. Jesus usa o mar em meio à tempestade para revelar aos seus discípulos sobre o seu grande poder, sobre as peripécias da vida. Ele vai fazer o mesmo, sabe, na minha vida e na sua vida. Observe como Jesus veio a eles naquela noite. A Bíblia diz que Jesus veio a eles na quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã, durante as horas mais escuras da noite. Foi Jesus caminhando sobre as águas. Você pode estar talvez andando em trevas e se perguntando: onde está Jesus? Você pode estar enfrentando alguns dos dias mais negros da sua vida e se perguntando: onde está Jesus? Deixe-me lembrá-lo que o nosso Deus está sempre presente. Hebreus capítulo 13, versículo 5, a parte B. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Mesmo nas horas mais sombrias da vida, Deus ainda é Deus e Ele ainda está no controle do universo. Salmos capítulo 139, versículos de 11 a 12 diz: se eu disser, ocultem-se as trevas, torne-se a noite a luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e as luzes são para ti a mesma coisa. Nem mesmo as horas mais escuras da vida podem escondê-lo da face de Deus. Ele está lá, mesmo quando você não pode vê-lo. Os discípulos estavam em uma luta por suas vidas. Marcos capítulo 6, versículo 48 diz que eles estavam fatigados a remar. Ou seja, eles estavam lutando contra a tempestade. Eu tenho a impressão que esses homens estavam com medo de perder suas próprias vidas. Claro, diante de uma tempestade, ali na escuridão. Mas quando eles acharam que toda a esperança tinha ido e que eles estavam condenados, veio Jesus caminhando sobre as ondas. Olha que maravilha. Há momentos que todos nós sentimos como se tivéssemos perdido a batalha com a nossa tempestade. Mas eu devo lembrar que, assim como certamente o Senhor está no controle de suas bênçãos, Ele também está no controle de sua tempestade. Quando as coisas parecem mais sombrias, basta olhar em volta. Jesus está prestes a se revelar. Lembre-se, Ele pode não livrá-lo da tempestade, mas Ele vai livrar na tempestade. Quero refletir de novo. Volte novamente, lembre-se, Ele pode não livrá-lo da tempestade, mas Ele vai livrá-lo na tempestade em nome de Jesus. Pense nos 3 jovens hebreus, lá em Daniel capítulo 4, versículo 17 a 18. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha. Deus não impediu que eles irem para a fornalha, mas em meio à fornalha Deus os livrou. Deus não impediu que qualquer um destes entrasse na tempestade, mas Ele salvou todos eles no meio de sua tempestade. O que Ele fez por eles, Ele vai fazer por você e por mim, em nome de Jesus.
Sabe, a mesma coisa que os discípulos temiam, o mar revolto, era o destino que Deus usou como um veículo para chegar até eles. Mas que testemunho é este, pastor? Ele é o próprio Deus dizendo a eles que a tempestade não era feroz. Para Deus ele pode dizer isso, né? Ele estava dizendo a eles que ele era maior do que a tempestade. Aleluia! Sim, Deus é maior do que qualquer tempestade. Essa continua sendo a palavra de Deus para mim e para você neste dia e outros dias que nós vamos viver em nome de Jesus. Independente do que você está enfrentando na vida, lembre-se que Jesus é o maior do que toda tempestade que você pode estar enfrentando em nome de Jesus. Se você for paciente e esperar por Ele, Ele vai aparecer na hora certa. Você vai ver que a tempestade foi usada pelo Senhor para se revelar a você. A mesma coisa que você teme será o veículo, será a forma que Ele vai usar para se revelar em sua vida. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo de 7 a 9, Deus usou um espinho na carne para se revelar na vida de Paulo. O que eu estou tentando dizer é isto: não tenha medo das tempestades da vida. Elas foram permitidas pelo Senhor como um meio de trazer para você mais perto dEle. Romanos capítulo 8, versículo que eu amo tanto, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em meio à tempestade nós somos provados. Versículo 25 a 31 vai declarar isso no texto que nós lemos em Mateus. O nosso Salvador está lá. Quando Jesus veio andando sobre as águas, os discípulos não o reconheceram naquele momento. Eles pensavam que eles eram um fantasma e eles gritaram com medo. Mas a graça de Deus, graças a Deus, Jesus veio com uma mensagem de paz e de poder. Ele veio a eles com uma palavra de paz. Tende bom ânimo. Ele veio a eles com uma palavra de poder, sou eu. Ele veio a eles com uma palavra de segurança, não temas. As tempestades da vida, ela tem o poder de revelar o Salvador a nós de uma forma que talvez nunca teríamos considerado antes. Quando Ele vem a nós, andando em nossa tempestade, Ele nos dá a mesma mensagem de esperança que Ele deu aos seus discípulos naquela noite de tempestade. Uma mensagem de paz. Ele ainda estava na tempestade quando eles ainda estavam ali na tempestade quando ele lhe disse para ter bom ânimo. Pelo seu poder, o Filho de Deus pode nos dar a paz no meio de todas as tempestades. Essa paz que ele se refere, Filipenses capítulo 4, versículo de 6 a 7, é uma paz maravilhosa. E também uma mensagem de poder. Quando Jesus aparece, ele veio declarar a sua identidade, sou eu, que é um pronome pessoal enfático. É a mesma afirmação que Jesus usou quando ele disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. Você entendeu o que está acontecendo aqui nesse momento? Você está entendendo o que Jesus quer dizer para a nossa vida nesta manhã? Jesus está dizendo aos seus discípulos para animar naquela situação. Deus está aqui e nós devemos observar que Ele está em meio à tempestade, sim. Se nós podemos compreender a verdade de que Jesus é o grande eu sou, que Ele tem o poder no céu e na terra, então podemos desfrutar de paz no meio das provações. Mateus capítulo 28, 18, vai declarar isso verdadeiramente. Uma mensagem de segurança, sim. Jesus também emitiu um comando aos seus discípulos, não temas. Essa é uma declaração que diz literalmente, parem de temer e não tenham medo de novo, porque eles vivenciaram a primeira tempestade, Jesus estava ali, eles viram o grande poderio de Deus, de Jesus naquele momento. Você vê, se é que podemos sempre se apossar do fato de que Jesus está no controle de todas as áreas de nossas vidas, que Ele é Deus e que Ele possui todo o poder em suas mãos. Então podemos chegar a esse lugar onde podemos confiar nele plenamente. Não importa as tempestades da vida. As tempestades da vida são uma bênção, porque revelam o Salvador de uma maneira completamente nova. Elas se refinam e vai refinar as nossas vidas aos que creem verdadeiramente. Quando Pedro ouviu que era o Senhor, Pedro quis juntar rapidamente, se chegar a Jesus sobre as águas.
Jesus simplesmente disse a Pedro, para aí. Pedro então obedeceu e ele foi andando sobre as águas. Jesus usou a tempestade como um meio de ajudar a Pedro a crescer na fé. Quando as tempestades da vida estão tentando nos destruir, podemos nos apossar da verdade de que Jesus é o mestre da tempestade. Então nós também podemos subir acima de nossas circunstâncias e andar sobre as ondas com o Senhor. E eu percebo que a caminhada de Pedro não durou muito tempo. Em apenas um momento, ele tirou os olhos do Senhor e ele começou a afundar. No entanto, Pedro teve uma história que nenhum dos outros discípulos tiveram. Pedro foi o único que poderia dizer, eu andei sobre a tempestade. As tempestades da vida vão concentrar, sim, a nossa fé, se permitirmos que elas façam isso. Deus vai usar os dias mais difíceis para nos ensinar mais sobre Ele e nos ajudar a crescer no Senhor. Ele vai usar as tempestades para nos tornar mais com Ele, caminharmos com Ele. Lembre-se, haviam 12 homens naquele barco, mas apenas um poderia dizer que ele andou sobre a tempestade como Jesus. Jesus, ele está no controle de tudo. Os versículos 30 ao 31 vai declarar isso plenamente. Pedro queria andar sobre as águas como Jesus. Ele colocou o Senhor à prova e pisou sobre as ondas. No entanto, ele logo tirou os olhos do Senhor. E quando ele fez, ele viu-se em apuros. Ele se lembrou de quem estava no controle e clamou ao Senhor e encontrou ajuda do que precisava naquele momento. As tempestades da vida também servem para nos lembrar quem está no controle. Como Pedro, há muitos em que tiram os olhos do Senhor, como eu, você, em várias circunstâncias da vida durante as nossas tempestades. Nós não somos perfeitos. E quando fazemos isso, estamos condenados muitas vezes ao fracasso. Precisamos nos lembrar de quem está no controle de toda a situação. Se você navegar com sucesso as águas turbulentas da vida, saiba que nós não merecemos o crédito por nossas habilidades ou nosso sucesso. Se formos bem-sucedidos é porque existe um que é maior do que nós e Ele está segurando as nossas mãos. Nosso sucesso nas tempestades da vida depende de estarmos dispostos a reconhecer Jesus como o mestre da tempestade, porque Ele é poderoso. Jesus acalma a tempestade. Ele não disse nada, Ele apenas entrou no barco com os discípulos e o mar, o quê? Acalmou. Um dia, Ele vai fazer o mesmo na minha vida, em meio às tempestades, na sua vida, em meio às tempestades. Irá assolar até que Ele possa, as tempestades vão ficar nos assolando, mas até que cumpra o propósito. E então Ele fará com que os ventos cessem para mim e para você. Tudo que Ele está tentando a levarmos a ver, eu quero levar você nesta manhã a perceber, é que Ele está no controle das tempestades. Mas pastor, eu já tenho 10 anos de cristão, ou 1 ano, me batizei há alguns meses, eu estou caminhando, estou prestes a me converter. Meu querido, não importa o tempo, porque sempre nós estamos aprendendo, sempre nós estamos dando passo de fé. Não sou eu e nem é você. Jesus é o mestre do mar. É Ele que é o mestre da tempestade. É Ele que está no controle de tudo. Quando Jesus acalmou a tempestade, os discípulos sabiam que eles estavam na presença de Deus. Eles confessaram a Ele, eles se curvaram diante dEle em adoração. O seu poder nas tempestades e sobre as tempestades da vida testificaram de sua pessoa, de quem era Jesus. Declaramos que Ele é Deus e que Ele está no controle de todas as situações da vida. Ele é Deus. Quando as tempestades vêm, elas são projetadas para nos levarmos a um lugar. Ela tem um propósito. E eu creio que em nome de Jesus nós devemos estar o quê? De joelhos em adoração a Ele. Aqui está o segredo para tornar a tempestade muito mais suportável para nós. Não espere até que a tempestade passe para que você se curve diante do Senhor. Se curve agora.
enquanto as ondas ainda estão ameaçando o seu barco. Se curve agora enquanto os ventos ainda estão sendo contrários a você. E que Deus venha sim te abençoar. Que devemos sim pensar quais perguntas que nós devemos fazer ao Senhor diante das tempestades da vida. Será que nós precisamos ter uma fé mais firmada? Será que é a leitura da palavra? Será se é uma vida de oração, um coração quebrantado? Ou então um retorno à presença de Deus? Será se é um casamento que precisa da presença de Jesus? Um perdão ao próximo? Quais as perguntas que devemos fazer? Talvez você nem precise fazer, porque você já sabe. Eu não conheço a natureza da tempestade que você está enfrentando durante a sua vida. Mas eu conheço aquele que caminha sobre as águas, porque a palavra de Deus declara isso. Eu sei que você vai trazer, eu sei que Ele, o nosso Deus, vai sim, diante dEle as coisas vão ser vencidas em nome de Jesus. Quem sabe Ele poderia simplesmente aparecer sobre a sua tempestade nesta manhã, andando a largos passos. Se você precisa de ajuda daquele que ainda anda sobre as ondas, traga a sua necessidade para Jesus e deixe que Ele faça a vontade dEle em sua vida. Eu não sei qual a tempestade que você está enfrentando, mas eu quero te encorajar a lembrar que existe um Deus que é todo maravilhoso e todo poderoso para as nossas vidas. É um Deus que olha para nós com amor, com graça, com misericórdia, porque nós não somos perfeitos. Mas eu creio que em nome de Jesus, Ele sim, Ele permite certas tempestades na nossa vida para que nós possamos ser provados, para que a nossa fé seja assim, alicerçada, para que nós possamos amá-lo muito mais e reconhecer Ele como Deus soberano. Então que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Gostaria de orar também com você. Gostaria de clamar a Deus por minha vida e por sua vida, que em nome de Jesus, o Espírito de Deus, sim, através dessa palavra e através de tudo que aconteceu já neste culto aqui, venha falar diretamente ao teu coração. Ó Deus, como é bom te amar, Senhor, e eu sei que cada dia eu estou aprendendo a te amar. Pai, eu sei que as tempestades da vida são difíceis, e não é nada agradável, Senhor, passar por tempestades, mas eu quero, Deus, firmar o meu coração nesta manhã e lembrar que o Senhor sim está conosco. E eu quero te pedir, Senhor, nos ajude em cada tempestade. Esteja conosco, ó Pai. Aumente a nossa fé, nos dê a confiança que o Senhor está lá. E a alegria, sim, de passar por várias situações dessa em nossa vida, mas a alegria e a paz no nosso coração que nos ajudam a caminhar, Senhor. Por isso, Deus, nos ajude a caminhar em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a tua vida.